Você promete ser fiel a Ele, custe as circunstâncias da vida? Sim. Promete ser fiel em suas orações e no seu devocional com Cristo? Sim. Você promete honrar seus amigos aqui, fora desse local? Amém. Aleluia! Oh, glória! E ser verdadeira testemunha de Jesus Cristo? Sim. Louvado seja o Então, Edson, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho Eita, glória! Seja proferindo sobre a tua vida todas as promessas do céu e da terra, e que a unção do Senhor esteja sobre ti, Edson. Seja uma nova criatura. Aleluia! Louvado seja Deus.